E aí, pessoal, estamos na sequência aqui. Nós estamos falando sobre controle de qualidade de pilhas e barragens também, né, de rejeitos. E para que se realize esse controle, que essas estruturas sejam adequadamente construídas, é necessário ter um acompanhamento geotécnico. Esse acompanhamento precisa de ter ensaios para se validar se aquelas condições de projeto estão condizentes com as condições de campo. Por isso, ensaios de granulometria, limites de Atterberg, que define esse limite de liquidez, limite de plasticidade, um menos outro, o índice de plasticidade, peso específico dos sólidos, peso específico natural e teor de umidade. Com isso aqui é possível verificar o índice de vazios, classificação do solo pelo sistema unificado, controle de compactação, verificar a umidade, se está próximo da umidade ótima, peso específico, e como eu comentei, índice de vazios é importante, principalmente quando se está fazendo estudos baseados na teoria dos estados críticos. Como eu havia comentado com vocês, para essas estruturas, ela pode ser aproximada a uma linha, né? Aqui nós estamos vendo curvas de teor de compactação, teor de umidade pelo peso específico, né? Essas curvas são utilizadas para se verificar o teor de umidade ótimo e se está dentro do peso específico adequado. É necessário se realizar isso aqui verificando a energia que foi aplicada. Em campo, isso aí está relacionado à quantidade de vezes que o rolo compactador passou. O equipamento de compactação, quanto mais vezes passar, tende a ter uma energia mais elevada. Isso também está em relação à espessura da camada. Se altera essa espessura de camada, vai alterar também a energia que está sendo aplicada. Isso também são pontos de atenção a ser verificados. E, logicamente, aqui a curva granulométrica. Se esse material tem uma curva granulométrica que corresponde ao que foi projetado e o que está se estudando ali. A gente tem também aqui o resultado de um rejeito de minério de ferro do quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais. São valores que são referências aqui. Normalmente os rejeitos não variam muito disso, mas logicamente cada rejeito tem sua especificidade. Isso aqui é mais em termos de exemplo, né? Por exemplo, peso específico de sólidos, em torno de 3. Quando é rejeito de minério de ferro, tende a ser até um pouco mais elevado, em torno de 3, pode chegar até 4. Coeficiente de uniformidade, que se obtém pela curva granulométrica, 10,7, coeficiente de curvatura 3,9, média do diâmetro da partícula, 0,085 milímetros, limite de liquidez e plasticidade, são materiais não plásticos. Então já está até aqui, material não plástico. Esse tipo de material é preocupante. Normalmente é um material mais fino e é um material que você observa que ele é não plástico. Então repare, ele tem uma porcentagem alta de silt e areia fina e um material não plástico. Normalmente esses materiais eles são suscetíveis à liquefação. Por isso uma atenção redobrada, como eu comentei, verificar a linha dos estados críticos. Com essa linha é possível verificar se o material está naquela porção em que ele pode ser contrátil ou dilatante. Se ele estiver na posição que ele é dilatante, isso aí é a melhor condição.
Lembrando que isso varia com a tensão aplicada. A questão de compactação também é necessário definir o peso específico máximo e o teor de umidade ótimo, porque isso vai, à medida que vai se dispondo esse material, se esses critérios são devidamente acompanhados e seguidos, o índice de vazios vai estar dentro do especificado. E esse índice de vazios é necessário para se fazer essa avaliação da condição, verificar se o material está naquela condição dilatante ou não. Aqui mais um exemplo de ensaios trexiais drenados de um rejeito de minério de ferro. Nesse caso, verificou-se que com uma compactação menor, em torno de 90% do grau de compactação, quando se compacta dessa maneira, é um material que está numa condição talvez um pouco mais fofa. E aí o que se observou? Que esse material é contrátil. Esse ensaio é um ensaio drenado, por isso teve variação do volume, uma variação de uma deformação volumétrica. A gente observa que ele vai se contraindo cada vez mais. O interessante desse estudo é que pegou o mesmo material nas mesmas condições, só que misturou cimento, 3% de cimento. Verificou-se que esse material ele se torna dilatante. Reparem, nas mesmas condições, mas com o aditivo do cimento, olha a diferença. Ele até tem uma pequena deformação volumétrica, mas em seguida ele já dilata. Quando a gente observa as curvas de tensão da formação, ele suporta uma tensão mais elevada, depois tem uma pequena fragilidade e mantém. O material, quando ele está nessa condição sem o cimento, sem o aditivo do cimento, ele vai ganhando resistência, né? Mas ao longo do tempo, ao longo das deformações, reparem. No final é semelhante a carga suportada, mas reparem que nos primeiros, as deformações iniciais, ele suporta uma carga muito baixa. Diferente do material que foi aplicado o cimento. Olha só, de 200, né, tensão desviatória de 200 subiu para 800, ou seja, a resistência inicial multiplicou por 4 vezes. Sem contar que teve essa questão de se tornar um material dilatante. Eu vou comentar também sobre esse material, esses estudos acrescentando cimento, alterando aqui o grau de compactação. Nesse estudo foi realizado ensaios com grau de compactação de 89%, que é esse ensaio aqui, ensaio A, e com grau de compactação de 99%, que é o ensaio B. Nós observamos que com um grau de compactação mais baixo, o material já está dilatando. Aqui a deformação volumétrica, reparem, ele dilata. A questão é que ele tem um ganho de resistência, né? Depois ele também perde um pouco de resistência, mas nada muito abrupto. Quando se compacta mais, ele também, logicamente, permanece dilatante, ele tem um ganho alto de resistência, mas da mesma forma ele perde muito, ele fica um material, acaba tendo uma fragilidade alta. Ou seja, isso aqui pode ser até uma desvantagem. Ou seja, muito interessante, né, incluir cimento como aditivo. No entanto, você pode economizar
no seu controle de compactação. Pode usar talvez menos passadas do rolo compactador, talvez colocar camadas um pouco mais espessas, e aí você ganha produtividade em campo, né? Ou seja, tem essa vantagem, né? Adicionou concreto, cimento, né? No seu rejeito, no caso que foi 3%, vai poder economizar na parte de compactação, mostrando que esses estudos de aditivos, né, que foi apenas cimento, mas existem outros tipos de aditivos e polímeros que podem ser incluídos no rejeito e podem trazer grandes benefícios. E aí vamos encerrando por aqui. Daqui a pouco a gente traz mais informações, mais conteúdo de outros tipos de rejeito também. Tamo junto, pessoal. Até mais.